Hi everybody and welcome to English Minute. Eu sou a Teacher Letícia e te convido hoje a desvendar as if clauses. Então, vem comigo! Oi pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que angustia muita gente, as if clauses. E nós iremos falar desde a zero clause até a third clause, tá? Então nós começaremos na zero e aí a gente vai até a terceira sentença condicional. Então prestem bem atenção e se liguem, porque realmente elas exigem da gente muito estudo acerca dos tempos verbais. Vamos lá! Bem, antes de mais nada, eu preciso ver com vocês e revisar os nossos tempos, os tempos verbais do inglês. Então, o que nós precisamos ver agora são como se a gente constrói o simple present, como que a gente constrói o simple past, como que a gente faz o futuro das sentenças, como que a gente cria os condicionais e os tempos perfeitos. A gente inicia falando sobre o simple present, tá? Que a gente vai usar bastante nas nossas sentenças condicionais. O simple present, para quem não está lembrado, é aquele tempo verbal em que há um cuidado, vamos dizer assim, que nós precisamos ter com os elementos da terceira pessoa do singular. O simple present, ele se equipara ao nosso presente do indicativo da língua portuguesa. Porém, a gente tem nele a semelhança em termos de tradução, mas não em termos de conjugação verbal, tá? A gente não vai falar em conjugação verbal, a gente só vai dizer que quando nós chegarmos na terceira pessoa do singular, ou seja, com o termo he, o she e o it, a gente vai ter alguns detalhes a acrescentar no nosso verbo na forma afirmativa, tá? Isso quando as nossas ideias não forem ideias enfáticas, então isso é bem importante também. A gente tem no simple present uma situação em que basta eu retirar a preposition to da frente do meu verbo, que inicialmente se encontra no infinitivo, e a gente já vai ter ele preparadinho, prontinho para o simple present. Ah, teacher, então a base form é um simple present? É, se a base form ela é realmente feita assim, sem a preposition to e com o verbo na sua forma básica, como o próprio nome diz, sim, ela já está, a palavra já está no simple present. O que nós vamos ter no simple present, portanto? Se o meu verbo era o verbo to love, no simple present ele vai ficar na forma de love. Só isso. Para os elementos I, you, we e they. Então, os 4 elementos vão levar o verbo assim, de forma bem crua, bem básica. Só que o que acontece então com aqueles elementos, o trio parada dura, o he, o she e o it, a terceira pessoa do singular? A gente vai ter que acrescentar o s, o es ou ies. Quando a gente tiver um verbo terminado em o, s, ss, sh, ch, x ou z, nós colocaríamos es. Quando o nosso verbo for terminado em y, antecedido de uma consoante, a gente vai tirar esse y e colocar o i, o e e o s. E para os demais verbos, na terceira pessoa do singular, a gente vai colocar só S, que é a nossa regra geral, tá certo? Então, não esquecer do simple present. Se quiser construir uma forma negativa, não esquece lá de usar o do, not ou don't para I, you, we e they. E usar o does, not ou doesn't para he, she, it, tá? Não necessariamente tem que ser he, she, it, pode ser um substantivo comum, como por exemplo the boy, tá? Boy, aí um substantivo comum, a gente tem ele como sendo masculino. Girl, elemento feminino. Qualquer animal, object, também entraria tudo aí como sendo esse nosso he, she ou it, só que na forma de substantivo e assim bem como com substantivos próprios, tá? Não esqueça. Bem,
Falando um pouquinho sobre Simple Past agora na nossa review, a gente tem o Simple Past para construir o passado do inglês, tá? E esse passado, então, ele seria o nosso pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E a gente vai acrescentar o ed para a maioria dos verbos. Para esses verbos que a gente acrescentou o ed, como wanted, agreed, que é o gostava, queria, liked, também eu gostava, o loved, tá? Para esses verbos que levaram ed, a gente chama eles de regulares, porque justamente eles aceitam somente o ed para ir para o passado. Porém, a gente tem uma lista que não é tão pequenininha assim, de verbos irregulares, ou seja, verbos que se alteram de forma bem drástica, muitas vezes, seguindo formas que não seguem regras nenhuma, e que trazem para nós a forma então dele no passado. Por exemplo, see, que a gente tem só, não é seed, é só. A gente tem, por exemplo, cut, que fica cut, não muda nada. Read, o verbo ler, fica read, parece a palavra vermelho. Não muda nada na forma de escrever, porém, na pronúncia, muda para read. Então, esses verbos são chamados de irregular, porque eles não levam o ed no final e eles seguem regras bem variadas, ou melhor, nem seguem regras mesmo, porque eles acabam tendo essas variações muito intensas, muito grandes, e o nosso verbo to be é um grande verbo irregular, né? Ele estaria nessa lista, com certeza, encabeçando ela aí. Vai fazer forma negativa para qualquer um dos sujeitos das frases, a gente vai ter o did not ou didn't, se preferir, certo? Então esse é o nosso Simple Past. Pensando ainda no passado, a gente vai falar sobre Past Perfect, tá? E Present Perfect. O Past Perfect, a gente tem sempre o uso do had para todos os sujeitos e o uso do verbo no particípio. Mas, teacher, o que é particípio? Como que eu faço particípio? Particípio, no geral, é aquele verbo que, quando eu traduzo ele, eu dou para ele uma terminação de ado, edo, ido. E ele pode ser regular, ter só o ed no final, para ter essa terminação, ou ser irregular, como eu falei agora há pouco, e ter uma terminação bem variável. Só que antes da gente ter esse verbo terminado em ed, ou com um final diferente, ser irregular, sempre a gente vai ter o uso do had. Até quando a gente for construir frases negativas, é com o had que essa negação vai chegar para nós. Então, a gente vai ter o hadn't ou had not, tá? Por exemplo, they hadn't planned. Eles não tinham planejado. Então, nós temos o elemento hadn't seguido por particípio. Esse é o nosso past perfect. Já o present perfect também vai ter esse particípio, porém com o have ou has. Quando que a gente usa o have? Quando que a gente usa o has? O have nós vamos usar para os sujeitos I, you, we e they. E o has para he, she, it. Tá? Então tivemos aí o nosso present perfect, nosso past perfect, e a gente vai falar agora do conditional, certo? Simple conditional e conditional perfect. O condicional do inglês se equivale ao futuro do pretérito da língua portuguesa, do indicativo. Então, nós temos lá, quando a gente diz ela iria na festa, a gente traz essa terminação iria através do uso do would. Então, nós temos she would go to the party. A gente vai ter o would e depois o verbo no infinitivo. Would go, would want, would have, would play, tá? Então, sempre o would e depois o nosso verbo na forma bem simples, bem básica, sem o to, né? Seguindo essa nossa ideia de colocar o nosso verbo para o futuro do pretérito, ou seja, dar ele essa terminação iria. Bem, fazendo isso, é importante a gente lembrar que a gente também, para fazer a forma negativa, vai precisar desse would, e a gente vai ter na nossa frase o would not ou o wouldn't, também uma outra opção na frase negativa. Tá? Então, é condicional simples, já sabe que vai ter que usar o would e mais o verbo, bem na forma do infinitivo, bem na forma básica, sem a preposição to. Bem, o condicional perfeito, o que é? É quando a gente usa essa regra do conditional,
seguindo as nossas regras dos tempos perfeitos, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer no condicional perfeito? A gente vai colocar o would, sim. O verbo seguinte vai estar no infinitivo, sim, e a gente vai ter would have. Depois desse infinitivo, depois desse have, a gente vai ter particípio, sim, porque isso é clássico do tempo perfeito. Então, a gente vai ter would have gone, would have seen, would have watched, would have agreed. Então, a gente vai ter would have e o nosso próximo verbo no particípio. Esse é o nosso tempo perfeito chamado conditional perfect. Não esqueçam que a negativa também é feita com would, e aí eu vou dizer would not ou wouldn't, depois eu vou dizer o have normal e eu vou dizer o meu verbo no particípio, tá? O futuro simples, e eu juro que é o último, depois a gente fala das if clauses. O simple future, gente, ele vai aparecer na forma de will mais verbo no infinitivo sem a preposition to. Então não esqueçam que quando vocês estiverem construindo as sentenças de vocês, esse verbo de vocês ele tem que estar na forma bem básica, o verbo principal, tá? Seja ele qual for que vocês tiverem escolhido, ou que estiver já na frase, que for dado entre parênteses, vocês vão ter que ter ele na forma bem basicona. Por quê? Porque antes dele nós vamos colocar o will e vamos atribuir a ele a nossa terminação, a nossa tradução de futuro do presente, ou seja, aquelas palavrinhas que terminam em grey do português, lembra? Farei, irei, comerei, desfrutarei. É isso que a gente vai ter agora com o will. Então a gente vai ter will eat, comerei, tá? Will want, desejarei, por aí vai. Não esquece que é will na frente do teu verbo na forma básica. Se for fazer negativa, usa will not, ou se quiser usar a forma contracted, diga won't. Não é William, é won't, tá? Com o N apóstrofo T ao final. Agora, sim, a gente vai lá para as if clauses. As if clauses, gente, elas começam com a zero clause, tá? Então, a inicial mesmo, vamos dizer assim, a oração zero. O que a oração zero nos traz de ideia e como que ela é composta, tá? Como que ela é feita, como a gente realiza ela. Então, a gente começa assim. Primeiramente, ela é muito utilizada para trazer fatos, tá? Então, sempre que a gente tiver um fato sendo trazido à tona, a gente vai ter a zero clause. E a gente vai utilizar nessa nossa frase duas orações no simple present. Quer dizer, é fato, mas tão fato mesmo, que a gente vai usar o simple present, que nada mais é do que o grande tempo verbal para expressar os fatos, as verdades universais e além das outras, né, questões que a gente sabe de rotina, tempos com ações com hora marcada, transcrições literárias, etc. Bem, então vamos pensar num exemplo, tá? Se eu disser assim, if you heat ice, it melts. Pensem no tempo que a gente tem nessas duas orações. If you heat ice. Se você aquecer o gelo. Então, nesse aquecer, a gente vai ter o nosso simple present. Por que não é heats? Porque a gente não tinha um sujeito he, she, it. O nosso sujeito era you. Era if you heat ice. E eu quero lembrar vocês que a nossa frase começou com if, né? Já mostra primeiro veio a oração condicional e após ela veio a oração principal, porque disse lá na oração principal, it melts, ele derrete. E esse nosso melts, agora sim, veio com S, porque o nosso sujeito era it. Então, importantíssimo vocês estarem lembrando, sempre que a gente tem essa ideia do fato, é muito importante a gente lembrar da zero clause para poder usá-la e com certeza a gente vai estar fazendo um uso bem adequado aí.
Vamos para a first if clause. Então, a gente vai para a oração type 1, as nossas orações condicionais tipo 1. Bem, o tipo 1 agora não traz mais o fato do mesmo jeito que trouxe a zero clause. Não. Agora o nosso tipo 1 vai trazer a nossa ação possível, tá? Possível de acontecer. E a gente vai ter um exemplo bem claro e bem parecido com o português, porque a gente utiliza essa mesma formação na língua portuguesa. Olha só. Se eu disser assim, ó, if you invite me to the party, se você me convidar para a festa, I will go. Eu irei. Então, o que a gente teve na nossa oração condicional, que foi a nossa primeira oração, a gente teve lá, if you invite me. O verbo convidar, ele tá no simple present, não teve yes, não teve nada, a gente teve o sujeito you, por isso não teve o s, não tinha will, não tinha nada. Aí, depois que terminou a nossa conditional clause, a gente vai para a nossa main clause, que é a nossa oração principal, e aí sim a gente vai utilizar o futuro simples, dizendo I will go. Ou I, apóstrofo, LL, que é uma abreviação do will, go. Por que a gente pode usar isso, gente? Porque nós temos uma situação que pode acontecer. Se você me convidar, eu irei. Eu não digo eu iria, eu digo eu irei. Eu trago uma ideia de futuro possível, sim. Então, essa é a nossa oração condicional type 1, em que eu tenho primeiro simple present, junto da oração condicional, junto da oração que tem o if, e eu tenho na oração principal sempre o simple future. Não esqueçam. Essas orações elas podem estar invertidas. Eu posso dizer I will go if you invite me to the party. Eu poderia ter isso aí tranquilamente, começando com a principal e depois vindo para a oração condicional, sem problemas. Essa é a nossa type 1. Type 2 now. Vamos lá. A oração condicional type 2, tipo 2, é a oração condicional, uma das que a gente mais usa. Pelo menos no português, eu acho que eu particularmente mais uso, que é aquela que traz as ideias hipotéticas, tá? Aquelas que ficam só na imaginação da gente, do tipo, se eu fosse você, eu estudaria mais. Então, essas nossas sentenças já vão ter outros tempos verbais, porque agora não é se eu for você, uma vez que eu nunca vou ser você. Portanto, a gente vai fazer o uso agora do nosso simple past nessa nossa sentença condicional. E como que eu digo eu estudaria mais? Será que vai ser com simple future? Não. A gente vai utilizar o simple conditional para trazer esse iria para o nosso verbo. Então, o que a gente vai ter no final das contas? If I were you, I would study more, tá? Então, a gente tem, se eu fosse você, eu estudaria mais. E uma curiosidade, o verbo to be, nas sentenças condicionais, type 2, tá? Que é essa que traz o passado sempre na oração condicional e o nosso conditional sempre na oração principal, a gente vai ter o verbo to be na forma de were. Seja para o sujeito I, seja para o sujeito you, seja para o sujeito he, she, it. Oh my God, even for singular. Até com singular. A gente usa o were, W-E-R-E, não usa o was, certo? Então, não esqueçam que a gente vai ter o were para todos os sujeitos. Já os outros verbos, a gente vai ter studied, por exemplo, com ed no final. A gente vai ter liked, né, com finalzinho de, loved, passado normal, como a gente realiza todos os outros verbos. Só o to be que tem esse detalhe do uso do were. A oração principal, como eu disse, sempre no conditional. Esse conditional ele pode ser feito com would, tá? Tranquilamente, o apóstrofo de também para
trazer essa ideia do would, should, que é o deveria, could, que é o poderia, enfim, também outros verbos modais, como a gente chama. Então, não esqueçam, a oração type 2 é aquela oração que traz o simple past na oração condicional e o conditional, o simple conditional na oração principal. Well, let's go to clause type 3, tá? A oração tipo 3 das if clauses, que vai trazer para nós outros tempos. Então, nós já vimos o presente acompanhando o presente, fatos, zero clause. A gente viu o presente acompanhando o simple future e a gente tem as ideias possíveis. A gente tem o passado acompanhando o conditional simple, do tipo simple, trazendo as ideias hipotéticas, muito difíceis de se realizarem, muitas vezes até impossíveis. E agora na nossa type 3, a gente vai ter outros tempos verbais e uma outra ideia, a nossa ideia de arrependimento. Essa oração, esse tipo de oração, esse tipo de formação, ele traz bem forte essa ideia de arrependimento. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tivesse estudado, você teria passado, né? Olha, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Então, a nossa sentença agora aqui vai ser da gente observar que nós precisamos ter o tivesse, o estudado, essa terminação ado, edo, ido, e a gente vai ter que ter o teria passado, teria feito, teria estado, e isso é o teria seguido de particípio. Então, vamos pensar como é que nós vamos montar isso tudo agora. O tempo verbal que expressa o tivesse feito, tivesse comprado, tivesse ido, é o nosso past perfect, tá? Se tem o verbo ter mais particípio, é tempo perfeito. No caso aqui, tivesse, passado. Então, past perfect. Se for fase negativa, vai ser had, not, e aí a gente tem studied, tá? Mas é com o past perfect da história aqui na nossa conditional clause. Então, a gente vai pensar essa nossa sentença, tá? Todas elas estão dentro das sentenças condicionais, porém a gente sabe que a formação dela às vezes exige um verbo condicional, às vezes não, às vezes exige o passado, às vezes exige o presente. Então, observando aqui, nós vamos ter na terceira, tá? O terceiro tipo de oração condicional, nós teremos junto do if, junto da frase que tem a conjunção condicional, que pode ser além do if, outras conjunções, como por exemplo até o unless, tá? Whether, são conjunções condicionais que a gente poderia ter. O que a gente vai ter nessa frase? O past perfect. Had been, had decided, had studied, had got, tá? Had given. A gente vai ter o had e o particípio. Na oração principal, e é importante vocês lembrarem disso, nós teremos o conditional perfect. Quem é o conditional perfect que eu falei antes? Would have e mais particípio. Então, if I had studied, I would have passed. Oh, tá? Então, a gente tem uma frase aí que ninguém vai querer dizer, com certeza. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. Would have, sempre para dizer teria, e o nosso verbo na forma do particípio, do past participle. Então, a gente vai ter would have passed, tá? O nosso conditional perfect, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. E hoje vimos mais, então, sobre as if clauses. Um beijo grande e até o próximo. Tchau!